Olá, salve Maria Santíssima. Salve Maria. Eu sou a Beatriz. Eu me chamo Jonathan. E nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. E iniciamos as nossas orações invocando a Santíssima Trindade. Em nome Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amém. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum. Advent regnum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Em nome do Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amém. E um breve momento para os nossos comerciais. Se você quer adquirir livros de boa qualidade, acesse a nossa livraria, livrariaveritasperpetua.com.br. Lá você encontra livros de diversos temas, livros que nós comentamos no nosso canal e aqui nos nossos podcasts. E de vez em quando tem promoção, então fique de olho. Que está aqui no link abaixo desse episódio. E se você quiser fazer a propaganda do seu produto ou do seu serviço, você pode enviar um e-mail para meumundomeumodo@gmail.com. E se você gostaria de um grupo sobre a castidade e a modéstia masculina, pode entrar em contato comigo no Instagram ou no Facebook, Senhor Jonas Taborda. E se você, moça, mulher, quer participar de um grupo sobre a modéstia feminina, entre em contato comigo para que você possa entrar no nosso grupo sobre a modéstia feminina no Telegram. Ou se você gosta desse apostolado, além de rezar, quer fazer uma obra de caridade, você pode nos doar no nosso Apoia-se. Doando para o nosso apostolado, você proporciona o crescimento desse apostolado, podendo fazer mais vídeos, mais episódios dos podcasts e tendo cada vez mais conteúdo em quantidade e qualidade para você. Exatamente. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje é apostasia geral. Um tema muito polêmico, mas muito importante, porque este fenômeno que nós vamos descrever nesse podcast está acontecendo hoje e já acontece há algum tempo, não é mesmo? É verdade. Então esse tema é muito importante porque o que acontece? Antigamente nós tínhamos geralmente as heresias. Então a igreja estava imaculada, né? Na verdade a igreja sempre está imaculada, ela sempre é herdeira do Cordeiro, né? E o que acontecia que vez ou outra nós tínhamos um bispo herege ou algum frei, né, como Martim Lutero, um heresiarca, e a igreja ia lá, condenava, tinha seus anátemas, etc. Agora, a apostasia é quando uma grande parte do clero está cega e, ao invés de seguir a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, segue ideologias ou doutrinas demoníacas que não presta atenção na verdadeira doutrina, na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E como que isso nos afeta hoje? Então, apostatar é você abandonar a fé e até mesmo renunciar de diferentes formas, como nós vamos ver aqui durante este episódio, né? Então, de que maneira isso acontece? Então, como tu mesmo falou, vem a renúncia. Ou seja, você conhece a verdade, só que você não tem como, você não a defende. Então, a gente tem que entender o seguinte: nós temos uma potência na alma chamada intelecto, que faz com que a gente entenda. E o intelecto, quando se submete a uma verdade revelada, nós chamamos isso de fé. Então, o intelecto se submete. No entanto, a vontade é a potência que aglutina todas as outras e diz o seguinte: olha, nós temos que defender isso que nós acreditamos. Como se as potências conversassem entre si. O intelecto diz, olha, nós acreditamos nisso. E a vontade diz, vamos defendê-la agora. Que nós podemos dizer como defesa da fé, né, apologética, ou ainda coragem para demonstrar e dar testemunho do que você acredita. Então é a vontade que é a potência sujeita
da virtude, da coragem, da fortaleza, que vai dizer assim, nós defendemos isso e nós morremos por isso. E quando a tua vontade não está adequada, ou seja, a vontade não está submissa à verdade, mas sim submissa às suas concupiscências, você corrompe a verdade que você conhece e pior, além de corromper, você apostata da verdade que você conheceu em busca das suas concupiscências e dos seus pecados. Então isso é muito grave porque numa situação do martírio, por exemplo, o que o mártir faz? Isso é o que o Jonathan falou agora, nós já falamos em um vídeo do nosso canal chamado A Prostituição da Vontade, que nós falamos o que significa isso. De forma geral, é exatamente a apostasia. Isso. Então, você corrompe a verdade porque a sua vontade é podre. Isso, a tua vontade não acompanha o que o teu intelecto sabe. Então, por exemplo, se você sabe, por exemplo, que não pode... algo muito simples, um exemplo muito simples. Você não pode comer carne na sexta-feira. E a pessoa, não, mas molho de carne não é carne. Então eu não posso comer. Inclusive, eu já vi pessoas falando realmente isso. Mas eu posso, então, comer tal comida, que na verdade é uma substância alimentícia, com gosto de carne? Porque gosto de carne, sabor de carne não é carne. Então, se a pessoa tá apegada ali, sabe, com as coisas... a vontade, quando ela está voltada para a concupiscência, Isto. ela corrompe alguma verdade. Não que a verdade em si é corrompida, mas ela corrompe a forma como você enxerga a verdade. Porque não é o intelecto que está trabalhando, é a vontade. Então a pessoa, ela não quer dizer assim, não, vou deixar de comer carne e... Vou fazer um sacrifício. Um sacrifício. Que Não é simplesmente, vou deixar de comer carne porque é proibido e pronto. um preceito. Não, também não cai no legalismo, né? Não Mas é isso? é fazer as coisas por amor a Deus. Tudo que nós fazemos é por amor a Deus. É um preceito da igreja devido ao amor que nós temos a Cristo. Né? E a igreja, principalmente, óbvio, como esposa do Cordeiro. Isso é algo muito pequeno, né? Que a igreja nos pede. É um exemplo bem básico. Ou as meninas, por exemplo, que sabem que que a roupa feminina são as saias, né? São roupas femininas e a calça tem que ser abandonada. Elas chegam num argumento, não, mas e se a calça for um pouquinho mais folgada? E se eu usar uma blusa que cubra as partes vergonhosas do meu corpo? Então eu não vou estar chamando a atenção, não vou estar proporcionando uma ocasião de pecado ao meu próximo, então não tem problema. Isso, assim, ou o garoto, né, o menino ali que, não, mas eu vivo a castidade, mas esses toques aqui, não, né, não tem escrito em lugar nenhum. Qual o problema de, né, a gente ter esses toques um pouco mais acalorados? Tudo isso é a vontade fraca. Fraca. Então, assim, não é saber. Eu vou repetir de novo. Nós somos uma geração que conhece muito, mas que tem uma vontade pífia. Ou seja... Como nós já falamos no outro podcast, né? A era da informação. Nós temos acesso ao conhecimento, não só a informação, temos acesso ao conhecimento. Se a gente quiser, a gente pode se aprofundar e pode entender muitas coisas. Uhum. Nós temos acesso à informação, portanto, podemos conhecer também. Que Exato. vai além de informar-se. Porém, a nossa vontade não acompanha. E aí acaba que... nós deformamos a verdade. E aí o que acontece é que quando você olha um mártir, ele fala assim, olha, eu conheço a revelação, foi-me dado os dados da revelação, eu conheço nosso Senhor Jesus Cristo, eu sei o que eu tenho que fazer. Como é que ele sabe? Porque lhe foi revelado pela fé e a vontade do mártir acompanha. E se no momento foi pedido pro mártir assim, se você não negar Jesus, você será queimado, você será martirizado, nós vamos te matar. O que o mártir faz? A vontade do mártir é totalmente conduzida pela razão, pelo intelecto. Então o que ele faz? Não, então pode me matar. Não tem problema nenhum, pode me matar tranquilamente. Por quê? Porque nenhuma coisa o deixa com medo. Porque é só a coragem que conduz, a coragem, a gente vai lançar o curso sobre as virtudes, mas vou antecipar aqui, a coragem é a virtude que conduz a vontade. A coragem é a virtude que conduz a potência da alma, que é chamada vontade. E a pessoa corajosa tem um intelecto
proporcional à vontade. Exatamente. Então, um corajoso não é um maníaco, um louco, não, vou fazer. Não é isso. Isso Não, aí é um louco. É prudente. Exato. Porque a prudência, a mãe das virtudes, vai dizer assim: você vai ser corajoso no momento correto, quando vier a ocasião correta, e eu mando nas outras virtudes, que a prudência faz isso. Então, eu sei o que tem que ser feito, quando deve ser feito. Agora é só fazer. Pronto. Entendeu? Então, numa situação em que te exige renunciar à verdade, tu não vai conseguir, porque as virtudes vão te empurrar e impelir para que a vontade, que é a potência da alma mais complicada, porque geralmente é ela que é laxa, ela que é preguiçosa, ela que gosta dos prazeres, ela vai dizer assim: olha, não dá para fazer isso e eu vou ter que manter a verdade até o final, nem que isso custe a minha própria vida. E isso é o que acontece no martírio. O martírio é a vontade inclinada para a verdade, com as virtudes corretamente indicando os sujeitos das E quando potências. nós lemos a história dos mártires, é fantástico, porque ali você vê que não há qualquer esforço humano, praticamente não há nenhum esforço Não. humano, é totalmente a graça de Deus. E a graça é o combustível das virtudes. Porque se não tem graça, simplesmente elas não funcionam. Então elas são uma engrenagem, é como a nossa alma como se fosse um organismo mesmo, que ela tem suas partes, suas potências, e a graça é o combustível que a alma precisa, senão ela não dá certo. Pelo contrário, sem a graça a alma vira uma potência ao contrário, para te levar a mais concupiscência. Então o que a gente quer dizer assim? Como que nos estão fazendo apostatar hoje? Porque esse é o maior problema. O clero tem uma grande parte dele que está em apostasia. Isso a gente vê isso claramente. Mas eles não querem apenas apostasia para eles. Eles querem fazer com que você também apostate. Esse é o fundamental. Para quem ainda não viu ainda, eu indico um filme chamado O Silêncio. Uma breve descrição desse filme. Era um período no Japão chamado período Tokugawa, dos Tokugawas, se não me engano. E os padres iam lá fazer evangelização, certo? Alguns padres. E geralmente esses padres foram todos mortos, chamado pela Inquisição Budista. Bom, para quem acha que o budismo é uma religião da paz, amor, etc., ele, crucificou vários padres a pedido do mosteiro budista da região. E claro, por interesses políticos também, porque o Japão não queria influência de Portugal ali na ilha. E a ilha se fechou. Mas tinha muitos fiéis ali católicos. O que acontece é que os próximos padres que foram para lá não foram martirizados. Pelo contrário, esses padres foram torturados psicologicamente, vendo todos os seus fiéis sendo mortos por causa deles. Porque o shogunato avisava assim: olha, nós estamos matando os fiéis católicos de vocês aqui no Japão por causa de vocês, padres que vieram para cá. A gente falou que não era para vocês virem para cá. E vocês vieram. Vocês não vão morrer, mas os fiéis vão morrer. E eles torturavam os fiéis fisicamente, enquanto os padres ficavam vendo a morte de todos os fiéis. Até que o shogunato chegava até ele e falava assim: olha, você só precisa dizer que não acredita em Jesus. Você precisa só pisar na imagem de Jesus no colo da Virgem Maria. Até o padre apostatar. E nasceu vários padres apóstatas no Japão. E cada padre que ia lá, ele via vários outros padres apóstatas e era muito mais fácil para ele apostatar, porque ele não conseguia manter mais uma apostasia geral. E acontecia uma apostasia geral. Os padres apostatavam da fé e era integrado naquela sociedade oriental. Esse é um exemplo de apostasia explícito. Explicitamente. Então ali é explícito a apostasia. Você nega ou não? Então isso é muito comum, na história dos mártires. Você nega Jesus Cristo? E aí os mártires diziam: não nego. Isso. Eu acredito em nosso Senhor Jesus Cristo, em sua igreja, enfim. Agora, hoje, esta apostasia acontece um pouco diferente. Ela é mais sutil. Sutil, superficial, no sentido de que ela... na superfície você vê uma coisa, mas profundamente é outra. Tá? Não que ela não seja profunda, não. Uma apostasia profunda. Profunda, mas na superfície você não vê como apostasia. Exato. Então o que acontece? A apostasia hoje, ela nunca vai ser como aconteceu no Japão. Os padres no Japão. Por isso que nós falamos que o martírio de hoje não é como o martírio de antes. Isso. Então o que acontece? Qual é o centro da vida do católico? A Santíssima Eucaristia. Por quê? Porque ela resume tudo que o católico acredita.
que é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, real e não espiritual, real. A Eucaristia acontece uma transubstanciação. Jesus está plenamente presente ali. Para a consagração da Eucaristia é necessário um sacerdote validamente ordenado. Então tem uma hierarquia para que isso aconteça. Para que exista a Eucaristia tem todo ela é o centro da vida do católico. É o centro da própria igreja, porque o centro é a missa, né? Por que o centro é a missa? Porque o centro é a Eucaristia. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo encarnou, ele veio até esse mundo, aqui ele padeceu, morreu, ressuscitou depois, ele subiu aos céus, para que nós tivéssemos acesso à Santíssima Eucaristia. Então, Isso. veja, é um dom que nós recebemos e que nós devemos agradecer, e tudo que nós fizermos, na verdade, não será o suficiente para agradecer tão infinita misericórdia e dom de Deus. Exatamente. Para acessar ao que aconteceu no Calvário, é necessário que nós comunguemos, ou seja, para acessar a salvação, a única coisa que nós precisamos fazer é comungar, porque foi algo que o próprio Cristo nos deixou. Então, nós dizemos que a missa é o Calvário. Sabendo disso, nós temos uma forma correta de receber nosso Senhor Jesus Cristo. Que aí você se pergunta, mas isso é coisa de vocês que são tradicionalistas, high trad, conservadores, sei lá o que mais, lefrevistas e etc. Não é isso. Não se trata de uma escolha, porque nós não somos liberais. O liberal próprio escolhe o que vai seguir. Nós não queremos escolher o que nós vamos seguir. Nós queremos abaixar a nossa vontade à vontade da igreja. Então nós queremos fazer o que a igreja sempre nos mandou fazer. E o que a igreja nos diz? Para fazer a vontade de Deus. Exato. Porque tudo que a igreja nos manda é para a maior honra e glória de nosso Senhor. Ou seja, a igreja tem que, obviamente, estar inclinada para a verdade. E a verdade é o próprio Deus. Então, nós queremos agradar a Deus conforme a igreja nos ensina. Então, o que ela diz para que a gente possa receber a Eucaristia? Como que a igreja nos manda receber a Eucaristia? Pelas mãos de um sacerdote que depositará a Sagrada Eucaristia em nossa boca, em nossa língua. Então, para todos aqueles que já foram na missa tridentina, você perceberá que existe um genuflexório na frente do presbitério. Ou então a chamada mesa de comunhão, tá? Que tem a mesma função para que o leigo se ajoelhe, ou seja, todo o joelho estará no chão, se dobra ante nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Então, nós temos a presença real e na presença real, todo o joelho tem que se dobrar. Por isso que nós temos o genuflexório ou a mesa, como é comentado, a mesa de comunhão. Então, você recebe diretamente do sacerdote, tu não toca na tua mão. E por que ele não pode tocar na sua mão? Porque o leigo não foi instituído o poder para segurar e consagrar. Quando você vê a ordenação de um padre, de um sacerdote, você vê perfeitamente que é passado um óleo em suas mãos. Esse óleo não é uma brincadeira, é que a mão dele foi consagrada para aquele fenômeno. A mão do leigo não está. É um sacrilégio o leigo tocar nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que também diz São Tomás de Aquino. Exatamente. Então, nós não podemos tocar em Jesus. Nos é concedido comungar e não ficar brincando com a hóstia na mão. Então não existe forma piedosa de receber Jesus na mão. Muitos vão dizer, não, mas é algo extraordinário. Não, nunca vai ser, nunca será o sacrilégio algo extraordinário. Se você for estudar, né, a história da comunhão na mão, digamos assim, quando isso começou, porque você vai ver que realmente é absurdo. É um abuso litúrgico. É um abuso litúrgico que se tornou normal, ordinário. Então, o pessoal começou a comungar na mão e foi se adaptando a essa nova forma de comunhão que nunca foi... Que infelizmente nunca foi condenada, sempre foi condenada, mas que hoje, devido a essas reformas litúrgicas, tudo ficou muito mais tranquilo, nós devemos respeitar as formas que o povo quer receber a Eucaristia. Não é assim, existe uma forma real. Para quê? Por que existe uma forma verdadeira de receber nosso Senhor Jesus Cristo?
Por quê? Porque quando você não recebe da maneira correta nosso Senhor Jesus Cristo, acaba que na sua mente você começa a deduzir que ali não está a presença real. Por quê? Porque você começa a pensar em apenas um alimento. Você começa a pensar que ali não está a presença real de nosso Senhor, porque não foi devidamente reverenciada. Então isso é um grande problema, porque ao receber na mão, você recebe como um alimento, e ao receber na boca, você recebe como um sacrifício. E a noção de sacrifício é que tem que ser preservada. A noção de alimento, ela está como algo secundário, não como fonte principal. A fonte principal, o núcleo da fé, é o sacrifício de nosso Senhor, para depois vir como alimento. Então, sacrifício para alimento, não alimento para sacrifício. Entendeu? Então, nós temos que preservar a forma litúrgica de receber nosso Senhor Jesus Cristo para preservar a nossa fé eucarística. E para preservar a fé eucarística, nós precisamos dobrar o joelho, abrir a nossa boca e receber nosso Senhor Jesus Cristo, comungando. Se você recebe na mão, você não está preservando a sua fé católica. Você está renunciando à fé católica liturgicamente e aderindo a uma fé protestante, que fala que ali não existe uma transubstanciação, é uma consubstanciação. E essa consubstanciação, portanto, Jesus está presente por participação de forma espiritual e ele está em todos os lugares, no pão, no vinho, na mesa, na cadeira, nas pessoas, então não tem problema, tu pode receber na mão, pode comer um pãozinho qualquer que ele está ali presente. Entendeu? De forma espiritual. Essa é a fé protestante, a fé da consubstanciação e não da transubstanciação. Quando a fé da transubstanciação é entendida e aderida pela vontade, você reverencia de todo o seu coração. No entanto, os padres hoje, sacerdotes, estão nos obrigando a apostatar da fé católica. E não é que eu fui comungar na boca e o padre negou a comunhão para mim, ou o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão negou a comunhão para mim, então eu fui obrigada a comungar na mão. Ok, aconteceu, vamos supor. É claro que isso não é fazer com que você perca a fé. Não é comungando uma vez na mão que você vai perder completamente a fé. Mas se você escolhe por livre e espontânea vontade se sujeitar a isso, comungar sempre na mão, mesmo que, não, isso vai ser só até quando eles permitirem. Você acha que isso vai acabar logo? Que isso vai acabar com a pandemia, digamos assim? Não, não vai. Mesmo que seja só por esse tempo, digamos assim. Isso é perigoso, porque você vai se inclinando para essa apostasia que nós estamos citando aqui. Então, ela não acontece de uma hora para outra. Não é porque você fez algo errado uma vez que pronto, acabou tudo. Não é comungando uma vez na mão que você vai apostatar, vai negar a fé, vai negar que nosso Senhor Jesus Cristo está presente na Sagrada Eucaristia. Não é assim que acontece. É ao longo do tempo. Então, por isso que nós sempre falamos, cuidado com esta forma de comungar errada. Então, o que acontece? Esses padres, eles estão de acordo com o liberalismo e, consequentemente, com essa nova essa igreja universal que precisa apostatar da fé católica e, consequentemente, ele precisa fazer isso nos seus fiéis. E como núcleo da fé católica é a Eucaristia, é ali que nós devemos tomar todo o cuidado necessário. Não é uma questão de tradicionalismo, da espiritualidade tradicional. Não existe esse negócio de... Não existe carisma tradicional. Não existe. Isso é manter a fé católica ipsis literis. Seguir a tradição é simplesmente ser católico. Então, é só para salvaguardar a nossa fé. Se o padre fala assim, nessa paróquia vocês vão receber na mão para poder comungar, o fiel católico mesmo fala, eu não vou receber então. Por que eu não devo receber? Porque senão, a longo prazo, a minha mentalidade vai mudando e vai dizendo assim, não, é normal receber na mão. Alguns podem dizer, não, mas isso é um absurdo, porque você... Tu vai deixar de comungar? Você está sendo desobediente à igreja. A igreja está falando que você deve comungar, então você vai comungar na mão, porque a igreja está mandando. Isso é uma desobediência você fazer o contrário. Isso é soberba. Porém, a obediência se deve àqueles que seguem a verdade. Ou seja, se o seu superior está apostatando, é do dever do inferior corrigir de forma fraterna o superior e não segui-lo. Porque a nossa obediência é, em primeiro lugar, a Deus.
Então, se nosso superior fala algo que é contrário ao que próprio Deus nos revelou, inclusive através da sua igreja, então nós não devemos obedecer a este superior, porque ele está indo contra o mandamento de Deus. E contra a igreja, que já fechou essa questão, por isso que no missal, por isso que no missal da missa tridentina, do rito tridentino, está lá que o fiel deve comungar de joelhos e diretamente na boca. Essa questão já está fechada. Quem vai contra isso é que está indo contra a igreja. As pessoas não conseguem entender isso porque as pessoas não estudam e a sua vontade é inclinada para os seus sentidos. E afetos. As pessoas não prestam atenção, porque se você deixar de comungar, alguém vai falar mal de você, vão pensar que você está em pecado mortal, não sei o quê. Não interessa o que os outros estão falando de você, não interessa o que os outros pensam de você, interessa você fazer a verdade. E quando você tem essa concepção correta, a vontade adere. Agora, quando você diz, não, o que os outros vão pensar de mim, a vontade relaxa e ela não vai fazer. Entendeu? Por isso que você é covarde e você não está pronto para morrer por Cristo, porque você prefere cometer o erro do que você prefere comungar em pecado, porque você comete um sacrilégio, comunga em pecado, comete outro sacrilégio. São 2 sacrilégios, uma paulada só. Tocar em Jesus, porque você é leigo e você não pode fazer, sacrilégio, pecado grave. Segundo, você comunga em pecado grave, porque fez aquilo, mais um pecado. Então tu comete 2 pecados graves numa paulada só. Você acha que acontece o que com o Sacratíssimo Coração de Jesus? Ele sofre por causa dos teus erros. E muitos por afetos e por... Ai, não, mas não posso fazer isso, não posso deixar de receber Jesus. Mas você está sendo feito de bucha de canhão. Você é um experimento na mão desses padres liberais, maçônicos, influenciados pelo demônio às vezes, não são todos, mas às vezes são, que querem destruir a sua fé, querem destruir o que você acredita. E não porque é uma espiritualidade tradicionalista apegada ao passado, não, é pela fé católica de sempre, entendeu? Então nós vemos o quão a nossa vontade é fraca, não é mesmo? Então às vezes nós reclamamos por mínimas coisas e queremos ao mesmo tempo morrer por nosso Jesus Cristo, né? Nós vemos os mártires, lemos a história dos santos e queremos ser como eles, né? Queremos ser como os santos, queremos até ser como os mártires, mas ao mesmo tempo não somos capazes de fazer as mínimas coisas que o Senhor nos pede. Então nós temos que educar a nossa vontade nessas pequenas coisas para fazer as grandes coisas que o Senhor vai nos pedir ao longo da vida. E a nossa fé católica, ela é o centro da nossa vida. Por quê? Porque é a fé na Santíssima Eucaristia. E quando nós perdemos essa noção, a gente apostata com uma facilidade incrível. E as pessoas, com a tendência aos seus sentimentos, aos seus afetos, elas falam, não, mas eu vou receber Jesus pelo menos. Eu vou cometer um sacrilégio, mas eu vou receber Jesus pelo menos. Pelo menos eu vou recebê-lo e vou ter forças para lutar contra o pecado. Será pecando que você vai lutar contra o pecado? Aí que tá que as pessoas não conseguem entender a passagem que São Paulo fala. Todo aquele que tomar do pão, que é o corpo, e do sangue, que é o vinho no cálice, estará em pecado, estará tomando a sua própria condenação. Então, a Eucaristia, ao invés de se tornar sinal de graça, escutem bem que eu vou falar para que ninguém fique escandaloso, porque se você cometer um pecado e comunga, a Eucaristia não é graça, é desgraça, porque vai acontecer tudo ao contrário para você. Porque você cometeu um sacrilégio ao fazer 2 vezes isso. Porque você tocou Jesus, pecado, cometeu um pecado, já é uma coisa que não deveria acontecer. E segundo, que você comungou em pecado. Tá? Então não pode ser feito isso. As pessoas não conseguem entender. Porque elas têm esse afeto. Você deve deixar de comungar para que você possa fazer sua comunhão espiritual e comungar da forma correta. Não é da forma que eu quero, não é da forma do meu afeto. Você é um católico liberal que fica escolhendo o que quer. Não é eu escolher o que eu quero. É eu obedecer o que sempre foi feito pela igreja, porque tem um fundamento, tem uma razão de ser, tem uma forma católica de ser. Então, às vezes, as pessoas, levadas pelos afetos, acabam arranjando certas desculpas para fazer o que não está certo, para aparentar que está. Então, mas é uma aparência só. É só uma aparência. Então, alguns podem dizer, né, que essa questão da comunhão
É, por exemplo, aquela passagem bíblica que Nosso Senhor queria lavar os pés dos discípulos. E aí São Pedro diz, Senhor, jamais me lavarás os pés. E aí Jesus lhe adverte, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E aí algumas pessoas podem pensar que também é assim nessa época de pandemia. Nós não podemos negar a Sagrada Eucaristia porque nós não podemos receber diretamente na boca, porque isso seria uma falsa humildade. Né? Mas essa passagem está sendo lida da forma contrária, né? Ou interpretada da forma errada. Algumas pessoas podem utilizar também dizendo, não, eu vou comungar em pecado, porque seria uma falsa humildade dizer que eu não sou digna porque eu estou em pecado. Porque Jesus mesmo falou que se eu não comungar da sua carne e do seu sangue, eu não terei parte com ele. Exatamente. Então, assim, não dá pra interpretar como você quiser e fazer essas analogias e comparações como você deseja. Porque você já tá tendo uma mentalidade tipicamente protestante. Exatamente, protestante. E é uma questão totalmente heterodoxa, né? Isso, fora da ortodoxia da igreja. Isto. Ou seja, então, essas passagens, quando Jesus lava os pés, ele diz assim, olha, mesmo tu, Pedro, tem pecado e eu vou lavar os seus pés para você ter parte comigo, para você poder comungar aqui. Isso é o lava-pés. É a parte da confissão. Ela, o símbolo da confissão, porque a água é para limpar os pecados, né? Tanto é que nós temos o batismo com essa matéria. Então, ali é a confissão. Nós temos que nos limpar na confissão para poder comungar. Se você não sabia isso, meu amigo, tu não tem parte com Jesus em coisa nenhuma. Tu não tem parte. Tu tem que primeiro confessar os pecados mortais e pecados veniais. Entendeu? E aí depois, quando Jesus fala que todos devem comungar, é de forma correta. Isso está implícito no que Jesus está dizendo. Ora, Jesus nunca ia pedir para você comungar de qualquer forma. Ele pede da forma correta. Tanto é que São Paulo vai dizer depois o que eu disse anteriormente. Todo aquele que beber e comer de forma ilícita, em pecado, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado. Comeu e bebeu sua própria condenação. Entendeu? Então, quando Jesus fala que era para comungar, é para comungar da forma correta, da forma lícita. Entendeu? Então, assim, ó, eles estão fazendo, esses padres que estão de acordo com essa nova ordem global, com essa igreja universal, eles estão fazendo isso para você apostatar da sua fé. Estão fazendo isso de propósito. E muitos, por uma falsa caridade, por uma falsa humildade, falam, não, mas eu estou obedecendo o padre, estou obedecendo o bispo. A obediência pela obediência até os demônios possuem. Exatamente. Tem passagens bíblicas que mostram isso claramente. Porque os demônios são obedientes a seus chefes. Exato. Então, por que tem exorcismos? Exatamente. Pois é. Olha só, quando Jesus... tem a parte que Jesus cura um doente e as pessoas dizem, ele salvou por Beelzebu. Ele fez isso por Beelzebu, que era um demônio, que era, na verdade, um ídolo que eles chamavam de demônio. E Jesus fala, por acaso o reino do demônio ia ser maior se ele estivesse quebrado ou desfacelado? Não. Porque o demônio ele tem servos que lhe obedecem. Então a obediência pela obediência não é algo que Cristo pede. Porque como Cristo é a própria verdade, é natural você obedecer à verdade. É uma tendência normal nossa. Porque nós buscamos a verdade. É uma coisa do ser humano por causa do intelecto. Então nós devemos obedecer. A obediência só vem com a verdade, nunca com a mentira. Porque o demônio também obedece. Qual é a diferença da obediência do demônio? É porque ele obedece a mentira. Ele obedece por medo. Ele obedece por repressão. A obediência verdadeira é a obediência pelo amor e pela própria verdade. Então esse é o exemplo mais prático, mais real e próximo de nós, não é mesmo? Porque está acontecendo agora, né? Principalmente com essa pandemia que serviu de pretexto para essa apostasia que muitos já estavam proporcionando, né? Já estavam facilitando antes. Agora só conseguiram mais um pretexto. Mas também há outros exemplos que nós poderíamos dar aqui. Então, quando você entende o que é apostasia, você vai percebendo isso aos poucos. Nós vamos vendo que nós vamos sendo meio que forçados a apostatar de diferentes formas. Há uma pressão muito grande em relação a isso, né? Então, o próprio ecumenismo é um tipo de apostasia também. Perfeito. O ecumenismo que foi feito ele não é de agora, tá? Então ele nasce no Concílio Vaticano II, com a reforma litúrgica, e também
com as encíclicas, as novas encíclicas, e vai culminar com o Papa Francisco, com a Pachamama ali, com aquela deusa pagã. Não, mas isso aí é muito explícito. Mas a gente pode ver, existe o comunismo com pastores protestantes, missas, celebrações em conjunto. Para que isso acontece? Isso faz com que a tua mentalidade perceba assim, que o seu intelecto perceba que a Igreja Católica é tão imanente quanto as outras religiões, que existe um pouquinho de Deus em todas as outras religiões. Isso é um pensamento anticatólico. Isso é apostasia também, porque você nega que há um único Deus e só Ele é o Deus verdadeiro. Então, o Jesus dos protestantes não é o nosso Senhor que nós acreditamos e amamos. Não é o mesmo, por mais que digam que eles amam também Jesus, então tá tudo bem. Não é. Eles não têm a mesma concepção que nós temos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não têm a concepção verdadeira e eles também não têm nem sequer uma concepção unificada do que é o Jesus. Eles estão na idolatria, né? Exatamente. Eles nos chamam de idólatras, mas eles criaram um Deus. Criaram uma imagem de Deus e estão na idolatria, então não é o mesmo Deus. E quando nós dizemos que todas as religiões são válidas, então nós apostatamos, né? Porque se nós acreditamos que é um só Deus, nós não podemos dizer isso jamais. Isso acontece, é claro, em grandes proporções, como nós comentamos aqui brevemente, mas pode acontecer cotidianamente, né? Num grupo de amigos, às vezes você pode apostatar também, né? E é muito perigoso isso aí, porque você acaba, por um respeito humano, né? Acaba aderindo àquelas ideias heréticas sem saber, entendeu? Então, por isso que com a heresia a gente não pode brincar, porque tu não precisa de uma grande dose de heresia para se tornar um herético, você precisa de pequenas doses apenas. E por isso que a gente fala muito cuidado. Ao receber a Eucaristia, não pode receber assim, porque são de pequenas em pequenas doses que você vai apostatando e tendo uma mentalidade herética, tendo uma mentalidade liberal protestante. Entendeu? Então ele é muito complicado, porque como a Beatriz falou do comunismo ali, os protestantes, cada um tem um Jesus diferente na sua seita. Cada um tem um Jesus. O Jesus não é o mesmo em cada seita. Ele é diferente. Ou seja, cada um cria um Jesus diferente, consequentemente um ídolo diferente, porque não é o Jesus real, porque não é o Jesus de sempre. Consequentemente, criou um ídolo na sua mentalidade, uma imagem de Jesus na sua mente, e pronto, caiu na idolatria. E por isso que eles estão espalhados por aí, e são seitas que falam as mais bobagens, as mais loucuras incríveis por causa da sua idolatria. Eles estão pagando pela sua idolatria. Os protestantes estão pagando pela sua idolatria. A idolatria não é feita apenas em imagens físicas. A idolatria é feita quando você... A idolatria é quando você cria um Deus falso. Pode ser através da mente, pode ser através dos entes da natureza, pode ser através de esculturas, de imagens. Mas o principal é que você criou um Deus falso. E os protestantes criaram um Jesus falso, criaram um Messias falso, criaram um Deus falso. Entendeu? Pelo livre exame. E isso é uma apostasia. Quando você pensa que você pode, juntamente com o protestante, falar a mesma coisa, você caiu na apostasia. Porque não tem unidade de fé ali. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema do nosso podcast de hoje. Nós poderemos dar muitos outros exemplos, né, a respeito desse fenômeno da apostasia que acontece em grandes e pequenas proporções. Então fique atento a isso para que você não caia neste grande erro. Exatamente. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de conferir os vídeos do nosso canal, que nós também falamos a respeito desses assuntos, de assuntos semelhantes. E também passe na nossa livraria para conferir alguns livros. Nós queremos deixar como indicação de livro a obra Do Liberalismo à Apostasia, do Dom Marcelo Lefebvre. Exato. Leiam esse livro, é muito importante para nós entendermos a situação da igreja nos dias atuais. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo episódio. Salve Maria.